Videozinho aqui de química orgânica, rápido, básico, os fundamentos principais que vão ser cobrados aí no teste. Vou tentar ser o mais expedito possível. Sei que nem todo mundo vai ter tempo, então vamos lá. Definição normal: são substâncias compostas por carbono, que a gente vai estudar aqui na química orgânica primeiramente. Tem algumas exceções aqui, não sei se precisa gravar. Deem mais uma passada de olho, principalmente no monóxido de óxido de carbono, grafite, carbono, grafite, carbono, diamante também. Acho que é o mais provável dele cobrar. Se ele cobrar, acho difícil ele cobrar, tá? Tipo de representação: a molecular, que é aquela paiol que a gente sempre usou. Importante aqui ressaltar que nessa molecular tem uma ordem, tá? De botar os elementos. Primeiro vai botar sempre carbono, depois hidrogênio e depois os demais elementos em ordem alfabética. A ordem alfabética aqui é da representação, tá? Então, tipo, a ordem alfabética não é oxigênio, hidrogênio, do O, do H. Toma cuidado porque tem elemento que não tem a mesma letra do nome. A estrutural é essa aqui aberta, então a gente vai representar cada ligação aqui que cada elemento vai fazer, tá? Isso aqui é paiol também, todo mundo tá acostumado. E essa daqui é um pouco diferente porque a gente vai representar a ligação entre os carbonos, mas entre os hidrogênios e os demais elementos a gente vai agrupar. Então aqui é um carbono ligado com 3 hidrogênios, ó, esse mesmo exemplo daqui. A gente, em vez de fazer 3 traços representando os 3 hidrogênios, só botar um H3 aqui, que a gente sabe que o hidrogênio também sempre faz ligação simples, então não tem caô. Os bastões, tem que tomar cuidado também, porque é uma coisa que a gente não está muito habituado. É só botar o carbono em cada ponto aqui, rapaziada. Aqui não vai ser carbono, tá? Porque vai ser o oxigênio que está representado aqui. E tomar cuidado também, porque aqui é um carbono fazendo 2 ligações, só que a gente sabe que ele faz 4. Então vão ter mais 2 hidrogênios aqui fora, tá? Que não vão estar representados. Mas intrinsecamente a gente sabe que eles estão ali, não precisa representar. Aqui também um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Aqui tendo 3 hidrogênios ligados nele. Aqui já está fazendo suas 4 ligações e aqui 3 também, tá? E aqui é a mesma coisa, um carbono fazendo uma dupla, outro carbono aqui, carbono aqui, tá? Basicamente isso. Vamos lá, para as ligações covalentes. Orbital é a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Orbital basicamente é aquela coisa que a gente usava lá, aqueles quadradinhos que a gente botava elétron para cima, elétron para baixo, tá? É a região de maior probabilidade de ter o elétron, tá? Um carbono aqui, a gente vai trabalhar com esses 2 orbitais, o S e o P. E cada um deles vai ter sua característica específica. Ligações covalentes sigma. O que seria isso? Sobreposição frontal. Basicamente, as ligações covalentes sigma vão ser entre o orbital S, tá? Ou seja, vai ser essa bolinha, vai ser essa bolinha aqui, tá? Ligações covalentes sigma vão ser com o orbital S, tá? Vai ter uma sobreposição frontal entre os 2 orbitais S. Então, por exemplo, eu tenho um hidrogênio aqui, tá? O hidrogênio é o que? É um S1, né? Ele tem um elétron. E aqui outro hidrogênio, um S1. Esses 2 orbitais S vão se juntar, tá? E vai formar uma ligação do tipo sigma, tá? O que é importante saber da ligação do tipo sigma? É que ela é a ligação mais forte, tá? Entre 2 átomos. E ocorre essa sobreposição frontal que eu citei aqui com vocês. O mestre reforçou bem essa parte da diferença entre frontal e lateral. Então pode ser que ele cobre. Ocorre uma única vez entre 2 átomos, ou seja, não tem a chance de 2 átomos, por exemplo aqui, fazer 2 ligações sigma, tá? Se tiver, ou seja, se tiver mais de uma ligação entre 2 átomos, uma delas vai ser sigma e o resto obrigatoriamente tem que ser do outro tipo, que é o pi, que a gente vai ver aqui embaixo, porque ela só pode fazer uma única vez a ligação sigma. E ocorre com ametais e hidrogênios. Agora o outro tipo de ligação covalente que o carbono vai fazer também. Ligação covalente pi, tá? E isso aqui já vai ser uma sobreposição lateral, tá? As ligações covalentes pi no carbono vão ser somente entre orbitais p, tá? Somente os orbitais p vão fazer essa ligação pi no carbono. Só que em outros elementos, o mestre pediu para reforçar isso, outros elementos podem fazer com outros orbitais ligações covalentes π, tá?
Só que no carbono vai ser sempre com orbital P. Então, o que vai acontecer? A gente tem aqui os orbitais P, tá? Esse PZ, PX e PY é para diferenciar as três partes do orbital P, porque o que acontece? O orbital P, lá no diagrama de Linus-Pauling, o S comporta até 2 elétrons, o P comporta até 6. Cada caixinha dessa comporta 2 elétrons. Como o orbital P comporta 6, a gente vai ter 3 caixinhas para fechar os 6 elétrons. Tá? O que vai acontecer? A gente tem esse elétron, aqui isolado nesse orbital e esse elétron aqui isolado nesse orbital também. Ou seja, para fechar a nossa regra do octeto lá, para fechar a regra do octeto não, melhor dizendo, para fechar e completar aqui com os 6 carbonos, ou seja, completar o orbital P mesmo, a gente vai ter que fazer 2 ligações, tá? A ligação desse orbital PX aqui vai ser essa representação representada em azul escuro, ou seja, vai ser aquela ligação frontal, aquela sobreposição frontal, ou seja, ligação sigma, tá? Aqui, no caso do verde, o orbital já está fazendo uma ligação do tipo sigma, ou seja, a outra ligação que ele for fazer não necessariamente vai ter que ser pi. Aqui, ó, a gente já está sobreposto frontalmente. Não tem como sobrepor frontalmente de novo, porque vai ficar em lados opostos. Ou seja, a ligação que ele vai fazer vai ser por aproximação, ó. Vai ser uma ligação frontal. Eles não chegam nem a se encostar. Isso aqui, ó, é a representação da ligação π, tá? Ela é lateral, enquanto a sigma é frontal. E por isso também a ligação π ela vai ser mais fraca, tá? Ela vai ser mais fraca porque ela não está sobrepondo uma na outra. Ela é basicamente por aproximação, por paralelismo ali, e por isso que ela é lateral. Agora vamos para a hibridização do carbono. Vamos lá. Hibridização basicamente é quando a gente vai fundir esses orbitais, tá? O carbono no estado fundamental. Vamos lá. O carbono, ele tem 6 elétrons, tá? Aqui na distribuição de Linus-Pauling, a gente tem 2 no S2, mais 2 nesse S2, e aí com os outros 2 elétrons que sobrou, aqui eu tenho 4, vão sobrar 2 elétrons. E eu vou distribuir nesse orbital P. Só que o que acontece? Vai ficar faltando um orbital aqui vazio. E na natureza, no estado fundamental, o carbono não vai querer deixar esse negócio vazio. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um elétron do orbital S anterior dele, tá? E vai tacar para esse orbital P. E aí, em vez de ficar um S2, 2S2 e 2P2, ele vai tacar esse elétron e vai ficar assim, tá? Isso aqui ainda não é a hibridização, isso aqui é o estado excitado dele, em que ele tacou esse elétron que estava aqui para cá, para fechar isso aqui. E não deixar esse orbital, essa parte do orbital P vazia, tá? Por isso que a gente vai ter 4 elétrons desemparelhados, tá? Aqui, ó, nesse caso, 4 elétrons desemparelhados. E é por isso que mesmo tendo só 2 elétrons aqui na camada de valência, ele vai fazer 4, tá? Por isso que ele é tetravalente. Que aqui, ó, vão ficar 4 vazios. Porque normalmente o carbono está no estado excitado dele, tá? O estado fundamental. Embora o nome é fundamental, ele não é encontrado na natureza assim. E aí, o que vai acontecer? Vão ter basicamente 3 tipos de hibridização. O que o carbono vai fazer? Ele vai pegar esse estado excitado e vai juntar esse orbital S com esse orbital P, tá? Formando um orbital sp3, tá? O orbital P tem 3, ele comporta até 6 elétrons, ou seja, vai ter 3 caixinhas, e esse aqui que comporta 2 elétrons vai ter uma caixinha. Quando a gente juntar isso tudo, vão ser 4 caixinhas, tá? Características do sp3, ele só vai fazer ligações simples, tá? E sempre que for ligação simples, o tipo de ligação vai ser sigma, tá? E esse carbono aqui é o que a gente chama de saturado, né? O carbono que só faz ligações simples, ele é saturado, tá? Então, basicamente isso.
Agora, o segundo tipo é o sp2. No mesmo estado excitado, tá? Eu vou pegar esse S1 que está aqui e em vez de juntar com os 3 orbitais do orbital P, eu vou juntar com apenas 2. Ou seja, eu vou ter um orbital S juntando com 2P. Vão dar 3 sp2. Um S com 2P, 3 sp2. E aí eu vou ter esse orbital P isolado aqui. Esse orbital P isolado aqui vai ser o que vai gerar essa ligação π. Ou seja, esses sp2 vão fazer 3 ligações simples. E o P isolado aqui que vai gerar essa ligação π. Ou seja, a ligação π, no caso do carbono, ele é formado por orbitais P isolados, tá? Por isso que lá no início eu comentei que o carbono, só orbitais P vão fazer ligação π. E aqui no sp, como você já deve imaginar, eu vou juntar um orbital S com um orbital P. Um S com um P. Vão gerar 2 do tipo sp, tá? Esses 2 sp vão formar 2 ligações simples e 2 do tipo π. Aqui está representado o carbono com as 2 sigma e as 2 do tipo π, mas eu também posso ter o carbono fazendo 2 duplas aqui nesse caso, tá? Em onde ele vai fazer também, obviamente, 2 sigma, só que ele vai estar fazendo 2 π, tá bom? Tá, classificação dos carbonos. Isso aqui, rapaziada, é intuitivo em relação à quantidade de carbonos. Eu vou pegar o carbono, vou selecionar esse carbono aqui e classificar ele. Eu vou basicamente ver quantos carbonos tem ligado a esse carbono que eu selecionei. Nesse caso aqui, 1. Nesse caso aqui, 2 carbonos. Nesse caso aqui, 3. Nesse caso aqui, 4. E aí eu vou classificar eles entre primário, secundário, terciário e quaternário. Em relação ao tipo de ligação, o carbono que só fizer ligações simples, ele vai ser saturado. E a gente acabou de ver que o que faz ligações simples é aquele que tem a hibridização sp3. Se ele tiver algum tipo de ligação que não seja simples, seja ela dupla ou tripla, esse carbono vai ser insaturado. Ou seja, a gente está aqui tratando das hibridizações sp2 e sp. Tá? Agora vamos analisar essas hibridizações uma por uma. sp3, juntei um orbital S com 3 orbitais p, ou seja, não sobrou nenhum orbital p para fazer ligação π. 4 ligações sigma, simples. Geometria dessa hibridização aqui, tetraédrica, e o ângulo que vai formar aqui é de aproximadamente 109 graus, tá? Pode ser que ele cobre esse ângulo. Ele comentou bastante sobre isso. sp2, juntei um S com 2P, sobrou um P, vai ter uma ligação π, o resto simples, tá? Geometria trigonal plana e ângulo aproximadamente 120 graus. A SP, ela fazendo uma tripla e uma simples ou 2 duplas, vai ser linear com um ângulo de 180. Agora, uma parte importante aqui, vamos classificar as cadeias carbônicas. Primeiro, diferença de cadeia carbônica e composto orgânico. A cadeia carbônica é uma sequência de carbonos, tá? Então eu vou pegar a sequência de carbonos. Só cuidado, pode ter um elemento no meio dessa sequência de carbonos que não é um carbono, tá? Aqui nesse exemplo, o oxigênio. E um composto orgânico é a molécula no geral. Aqui, ó, esse NH3, que não tem nada a ver com carbono, está sendo incluído, tá? Outro conceito importante, a aromaticidade. O que acontece? Temos aqui um exemplo de um anel benzênico, tá? Temos aqui carbonos do tipo sp2 fazendo ligação dupla. Essa ligação dupla, ela não vai ficar fixa nessa posição aqui. Já que todos os carbonos são sp2, todos eles podem fazer essa ligação dupla. Então ela vai mudar de posição. E esses elétrons que vão ficar se deslocando aqui no meio é nomeado de aromaticidade, tá? É basicamente isso. Então, o que a molécula tem que ter, o que o anel tem que ter para ele ser considerado aromático? O ciclo tem que ser coplanar, ou seja, estar no mesmo plano, e 6 elétrons em orbitais p, tá? Que são aqueles que são feitos por ligações paralelas, e são as ligações que a gente chama de ligações π. Ou seja, eu tenho que ter, se eu tenho que ter 6 elétrons em orbitais p, e a ligação é sempre entre 2 elétrons, eu tenho que ter 3 ligações duplas para ter os meus 6 elétrons, tá?
Basicamente isso. E ressonância é um movimento circular constante dentro de um anel aromático, tá? Aqui exemplos de anéis que são aromáticos. O benzeno, tá? Uma, duas, três ligações duplas, ou seja, 6 elétrons em orbitais p. E tudo aqui está no mesmo plano, tá? Eu tenho só carbonos do tipo sp2, trigonal plano, mesmo plano. Aqui, mesmo caso, trigonal plano, só que aqui, em vez de ser o benzeno, é a piridina, porque tem um nitrogênio aqui no meio, tá? Mas isso não vai mudar nada, porque eu vou ter 3 ligações do tipo π, ou seja, 6 elétrons em orbitais p. E aqui o furano é uma das exceções que o mestre comentou, em que eu tenho aqui somente 2 ligações duplas, ou seja, teria apenas 4 elétrons em orbitais p, só que esse oxigênio vão ter 2 elétrons que não vão estar ligados com ninguém aqui, e esses elétrons vão contar na somatória dos elétrons, para contabilizar os 6, tá? Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse anel aqui é aromático sim, tá? Furano. Ele falou que não deve cobrar, mas é bom trazer aqui. Aromáticos heterocíclicos. O que seria isso? Heterocíclicos é um anel que é cíclico, tá? Mas ele tem algo diferente. Tem esse hétero aqui. Ele não é homogêneo. Por quê? Porque tem um elemento aqui no ciclo que não é um carbono, tá? Esses 2 anéis são aromáticos. Aqui eu tenho as 3 ligações duplas. Esse elétron aqui, no caso, não vai contar porque ele vai ficar para fora. E aqui eu só tenho 2 ligações duplas, mas esse elétron vai ficar para dentro e vai contar para aromaticidade, tá? 2 anéis aromáticos, bastante, é uma grande exceção isso aqui, mas é bom trazer. Agora vamos para a parte mais importante, rapaziada, o que ele mais deve cobrar no teste, que é a classificação das cadeias carbônicas, tá? Classificação entre aberta e fechada. Aberta a gente pode chamar de acíclica, o A, prefixo de negação, e cíclica de ciclo, ou seja, não tem um ciclo. É a cadeia aberta, tá? Ela não tem ciclo. Tem uma ponta aqui, tenho 2 extremidades, não tem ciclo. Aqui a gente, conscientemente vê que é um ciclo, tá? Também chamada de cíclica. Tem cíclico, cíclica, não tem ciclo, acíclica. Tá? Cadeias, agora vamos classificar cadeias abertas, ou também acíclicas e alifáticas. Alifáticas, pessoal, é aquilo que não é aromático. Cuidado para não confundir com acíclica, tá? Alifático é porque não é aromático, tá? A gente pode classificar as cadeias abertas a respeito da sua disposição da cadeia, tá? A gente pode ter uma cadeia normal, tá? Que eu vou pegar esse quadrado aqui, eu selecionei especificamente a cadeia carbônica. Esse oxigênio não vai estar aqui dentro, é outro elemento. E a gente percebe aqui que não tem nenhuma ramificação. Aqui dentro desse quadrado que eu selecionei não tem nenhuma ramificação, tá? Tem 2 extremidades somente. Aqui a gente vai perceber uma ramificação, tá? Eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui e aqui. Eu tenho mais de uma extremidade na cadeia aberta. Então, isso aqui vai ser ramificado e isso aqui vai ser normal, linear ou reto. Quanto à ligação entre os carbonos, a gente já viu a diferença entre saturados, que só faz ligações simples, e insaturado, que vai ter pelo menos uma diferente de simples. Aqui, nesse caso, uma dupla. A gente pode classificar também quanto à natureza da cadeia. A cadeia ela pode ser homogênea, tendo só carbonos no interior dela, tá? E a gente pode ter uma heterogênea, que aqui, ó, por exemplo, tem um oxigênio no meio das 2 extremidades da cadeia, tá? Esse oxigênio aqui, a gente vai chamar ele de heteroátomo. É um átomo de um elemento diferente dentro da cadeia carbônica, tá? Agora vamos classificar, vamos sair das abertas e vamos para as fechadas. As fechadas e alifáticas, ou seja, aquelas que são fechadas e que não são aromáticas. Fechadas, a gente pode chamar de as alifáticas e fechadas, ou seja, as que são cíclicas e alifáticas ao mesmo tempo, a gente pode chamar de alicíclicas, junto ali com cíclicas de fechado, ou cicloalifáticas, tá? São 2 nomes aí que podem vir a ocorrer. Só lembrar que alifático
é aquilo que não é aromático e cíclico é aquilo que é fechado. É basicamente a junção das duas palavras, tá? A gente pode classificar quanto à ligação entre os carbonos, somente ligações simples saturada, somente ligações simples não. Uma ligação dupla aqui, pelo menos, insaturada. Aí, pô, você vê, tem uma ligação dupla aqui nesse caso, tá? Mas a classificação que a gente faz é em ligação entre carbonos. O que a gente sempre faz? Uma dica que eu dou: fecha o ciclo de carbono, tá? Esse oxigênio aqui não faz parte do ciclo de carbono. Toma cuidado com isso. Você pode olhar logo de cara e falar: porra, tem uma dupla aqui. Mas ela não tá dentro do ciclo do carbono, tá? Natureza da cadeia. Homogênea. Não tem nenhum elemento que não seja carbono aqui dentro. E aqui a gente tem uma heterogênea ou heterocíclica, como a gente está tratando de cadeias cíclicas. Aqui também é homocíclica. É basicamente a junção dos nomes. Isso aí é instintivo. Essa heterogênea a gente vai ter um heteroátomo aqui no meio, tá? Quantidade de ciclos. Monocíclica eu tenho, ou mononuclear, eu tenho só um ciclo fechadinho aqui, tá? E a policíclica eu vou ter mais de um ciclo, ou polinuclear. E eu vou ter do tipo condensada, que eu tenho uma parede, eu tenho uma ligação aqui entre dois carbonos, que é comum aos dois ciclos, e aqui eu tenho uma ligação ligando os dois ciclos. E aí a gente vai diferenciar elas em condensada e isolada, tá? Para fechar, para classificar, vamos classificar aquelas cadeias aromáticas. Aromático que tem que ter 6 elétrons livres em ligações π, né? Nos orbitais p. E a gente vai conseguir classificar ela na natureza da cadeia em homogênea, tá? Só tem carbonos. Heterogênea, tem um heteroátomo aqui. E em quantidade de ciclos, monocíclica, só tem um cíclico. Só tem um ciclo. E aqui, mesma coisa, policíclica, eu tenho mais de um ciclo. E mesma diferenciação, condensada com uma parede aqui e isolada. Tem uma ligação para ligar os dois ciclos. Pessoal, basicamente é isso, tá? Fundamentos aqui da química orgânica. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa não ter deixado claro aqui, pode me perguntar aí, tá? E estou à disposição aí para ajudar com qualquer dúvida. Se tiver dúvida na resolução da lista lá, o gabarito tá bem explicativo, é bem resposta papum, assim. Tudo que tá aqui no material, tudo, vai responder a lista certinho, tá? Tem todas as respostas da lista estão aqui no material. E basicamente é isso. Obrigado aí pela atenção de todos.